Tchau, Isso. gente. Tchau, Boa tchau. noite. Gente. Até amanhã. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Ó, vou tirar vocês aqui e embarcar o Guilherme Paladino e o Léo Sobreira. Não vou colocar a vinheta dessa vez, que eu estou morrendo de saudade do Paladino. Oi, Paladino. Boa noite. Oiê. E aí, Bom Sara? dia pro Paladino. Fala, Sobreira, tudo bem? Boa noite para Tudo todo mundo bom? aí que está assistindo também. Bom dia, Paladino. Bom Boa dia, noite né? pra gente, né? Exato. 7 da manhã aqui. Nossa Senhora. Ô, Léo, eu vou ficar aqui nos bastidores, tá? Vou ficar ouvindo. E vontade de falar bem-vindo de volta, Guilherme, mas não voltou ainda, né? Tá Mas, quase. de qualquer forma, é um prazer rever virtualmente aqui o Guilherme. Cheiro, Prazer, gente. Sara. Tchau, tchau. Também saudade. Valeu, Sara. Abraço. É isso aí, Guilherme Paladino. Quanto tempo que a gente nos fala? Você que está aí na China, imagina em Pequim agora. Isso. É isso? Isso. Em Pequim, após fazer uma viagem que já vem sendo divulgada aí nos nossos canais, para um local que a gente vai explorar hoje, que é um local inexplorado, na verdade, por muitos, um local que poucas pessoas conhecem, que é a província de Xinjiang, na China. Mas antes de mais nada, tudo bem com você, Paladino? Tudo certinho, Sobreira. Inclusive, muito feliz depois dessa viagem, né? Viagem sempre muito cansativa, mas, nossa, foi demais, assim. Para muita gente que também participou da viagem, foi uma das viagens mais bacanas, assim. Muito diferente do que a gente vê na China, assim. Todo mundo sentiu isso. Mas, ao mesmo tempo, né, que foi muito diferente, também é China. Eu acho isso muito interessante, assim, você ainda tem a sensação de estar na China, ainda tem muitos aspectos, assim, da modernização da China. Acho que isso até é uma coisa que dá para debater bem, enfim. Infelizmente, o nosso tempo de programa é só 20 minutos, dá para falar sobre esse assunto por muito mais tempo, né? É difícil condensar um assunto tão profundo e tão sensível em pouco tempo, mas dá para a gente falar sobre isso. Enfim, prazer estar aqui de volta no Boa Noite 247, que foi a minha casa aí por tanto tempo ao longo do último ano, dos últimos 2 anos, então vamos lá. Pois é, o pessoal aqui já te batizando de Marco Polo Paladino, essas expedições aí que a gente do Brasil 247 consegue desenrolar. Mas, Paladino, conta um pouco pra gente como você imaginava essa província de Xinjiang, como você imaginava que ela seria e um pouco da realidade com a qual você se deparou, porque a gente sabe que, enfim, essa região ela é alvo aí de uma propaganda midiática internacional, inclusive chega ao Brasil às vezes, reportagens dando conta aí de uma suposta repressão à fé. Até tocando um pouco nisso que você falou, queria que você explorasse, né, como esse elemento da modernidade convive com o elemento da fé, e se você se surpreendeu de fato com o que você encontrou em Xinjiang, por onde você esteve também. Perfeito, Sobreira. Então, sobre o que eu esperava, a primeira viagem que eu fiz aqui na China, quando eu cheguei aqui ano passado, setembro do ano passado, eu cheguei em agosto, mas a primeira viagem foi em setembro, foi para a província de Sichuan, que é uma das maiores províncias da China, inclusive é a terra natal dos pandas, e eu fui para a prefeitura de Aba, que é uma região bem distante, assim, perto do Tibete, e lá tem muitas minorias étnicas. E lá foi muito diferente, assim, de tudo que eu já vi. As cidades lá eram extremamente pequenas, rurais, era no meio do nada. Você não saía na rua e você via um fast food, você não saía na rua e você via, assim, muitos carros. Era realmente, assim, um espaço de muitas minorias étnicas, era um espaço em que a comida era totalmente diferente. E eu imaginava que Xinjiang seria algo assim. Eu imaginava que Xinjiang eu não chegaria poxa, teria uma cidade ali como qualquer outra, eu olharia para o lado, teria um KFC, teria sabe, um fast food, teria um shopping. Só que quando eu cheguei em Xinjiang, foi isso que eu encontrei, assim, a primeira cidade que a gente foi, né, a gente passou por algumas das regiões, é até um pouco difícil explicar a geografia da China, né, como funciona o mapa político da China, porque eles é dividido as divisões políticas são diferentes da do Brasil, né, aqui no Brasil a gente tem estado, cidade. Na China, você tem nível provincial, né? Então tem a província de Xinjiang. Aí, dentro da província, tem o que eles chamam de prefeitura, mas as prefeituras são diferentes da prefeitura do Brasil, né? A prefeitura é uma cidade ali.
A prefeitura aqui na China é um espaço muito grande de terra, assim, e é como se fosse um subestado dentro de um estado. E aí, abaixo disso, você tem o que eles chamam de condado, e aí, abaixo desses condados, tem as vilas, que podem ser aí umas pequenas mini-cidades. Então, assim, eu estive na prefeitura de Aksu e na prefeitura de Baicheng, que são muito grandes, e Baingolin também. E aí, estive nas cidades, né, para ficar mais fácil de referenciar, quem quiser procurar no Google, Korla e Kucha, né? Kucha, inclusive, já foi um reino budista na antiguidade, hoje faz parte da província de Xinjiang, mas a maioria da população dentro dessas cidades é da etnia uigur, assim como a maioria da população em Xinjiang é da população uigur. Xinjiang tem 25 milhões de pessoas, né? 25 milhões de habitantes, 45% dessas pessoas, então mais ou menos aí 12 milhões de pessoas, são uigures, o que é uma quantidade muito grande de gente. Os uigures não estão só em Xinjiang também, eles estão espalhados Muçulmanos. por alguns... os muçulmanos, exatamente. Isso. E eles estão espalhados também por alguns outros países que fazem fronteira. Aqui, por exemplo, o Cazaquistão. Então, isso é importante de mencionar também. A geografia de Xinjiang, deixa eu até pegar um mapa aqui, acho que eu consigo compartilhar a tela com o pessoal, que para as pessoas terem uma ideia de onde fica Xinjiang, porque essa localidade também é importante para situar... Eu busco aqui, enquanto você fala. Perfeito. Eu até peguei um mapa aqui, acho que dá para eu compartilhar aqui com o pessoal. Deixa eu colocar aqui na nossa tela. Aqui, ó. Esse é o mapa da China, e Xinjiang fica exatamente no noroeste. É a fronteira da China, por exemplo, com a Europa, é a fronteira da China com países muito perto aqui da Ásia Central. Então, Xinjiang faz fronteira com, por exemplo, Afeganistão, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Mongólia, Paquistão, Rússia, Tadiquistão. Então, essa localização é importante. E por quê? Porque faz dessa província um local, primeiro, estratégico para a China, de conexão com outros continentes, e também é um local estratégico porque essa região é uma região notoriamente conhecida por sua presença de muçulmanos. Além disso, a influência persa, influência indiana. Então, enfim, é uma mistura gigantesca de diferentes religiões, de diferentes influências culturais, de populações. E isso faz com que se torne uma região sensível e alvo de muitas narrativas, né? Então, o que eu esperava era encontrar uma região um pouco mais, assim, um pouco menos desenvolvida, não tantas cidades, não uma população muito ativa. E o que eu encontrei foi exatamente o contrário. Então, por exemplo, a primeira cidade que eu cheguei é Korla. Korla é a segunda maior cidade de Xinjiang em termos de população. Tem 780 mil pessoas. E quando eu saí à noite, é uma cidade super viva. É uma cidade, enfim, parece até Beijing um pouco em termos de arquitetura e tudo mais. Depois eu fui para Kucha, que era o antigo reino budista. Parece já um pouco uma cidade menor, mas ainda assim é uma cidade que você chega lá e também tem tudo que você imagina. Tem fast food, tem shopping, tem tudo mais. Só que, ainda assim, é inegável a diferença na população. Então, você consegue perceber claramente que as pessoas daquele lugar, elas não são maioria de chineses Han, que o Han é a etnia mais popular da China, né? O chinês popular que a gente conhece é o chinês Han, mais de 90% da população da China. E você consegue perceber notoriamente, por exemplo, que a população é muçulmana. Por quê? Porque os diferentes costumes, por exemplo, aqui na China, à noite você sai, às vezes tem muitas casas noturnas e tudo mais. Nesses lugares não tem tanto assim. Você vê muitas mesquitas, inclusive em Xinjiang tem mais de 24 mil mesquitas. É um dos lugares com mais mesquita no mundo. Tem uma mesquita para cada 500 muçulmanos na região. A população ali fala um dialeto completamente diferente do chinês mandarim. Inclusive, eu estava com amigos chineses Han e eles muitas vezes não conseguem entender o que as pessoas de lá estão falando, porque o dialeto é completamente diferente, né? O idioma é completamente diferente. Enfim, as músicas, as placas dos lugares tem em chinês, mandarim, e tem também em árabe, né? Então, assim, você está num lugar diferente, completamente diferente, mas ainda assim é China porque você vê
traços de modernização, traços de desenvolvimento. E uma outra coisa que me surpreendeu muito também é o quão ativa é essa cidade. Porque em Beijing, muita gente pode pensar, poxa, Beijing é um lugar aí de 20 milhões de habitantes, se você sai à noite em Beijing, a qualquer hora vai ter coisa. Cara, não, a vida noturna de Beijing, assim, eu digo, até mesmo de você sair num restaurante depois das 9 horas da noite, é difícil, não tem muita coisa aberta, não tem muita loja aberta, não tem... Em Xinjiang, cara, era assim, 10h30 da noite, e você ia numa praça e tinha gente lá dançando, sabe? Música árabe, inclusive, e você via as pessoas ali vivendo, você sai pela rua caminhando, tem gente sentada ali num bar, ou perto de uma loja de conveniência ali, comendo barbecue, os churrasquinhos chineses. Enfim, é uma vida noturna muito ativa. E eu achei isso legal, o fato da população ter essa liberdade para sair à noite, até altas horas, para ficar com os amigos, dançar na rua e tudo mais. Isso também me surpreendeu, porque é mais ativo até do que Beijing. Então, enfim, essas foram as minhas primeiras impressões sobre o lugar. Não, é um lugar fascinante, é um lugar que o pessoal aqui dos comentários se interessou bastante. E, bom, vou passar aqui por um superchat, de repente a gente passa por essa pergunta. Paladino, um brasileiro na China teria palavras edificantes para curar o desânimo e a desesperança de boa parte dos nossos compatriotas aqui no Brasil? Enfim, passando também por essa questão, Paladino, a gente sabe que essa região de Xinjiang, ela foi uma região que passou por muitas tensões, não é mesmo? Também tensões no sentido, talvez o governo central da China buscar uma conformidade ideológica no país. E isso pode ter sido imposto de uma forma que se excedeu em algum momento, e é esse o objeto das críticas relacionadas aos direitos humanos nessa região, supostas violações de direitos humanos nessa região. Deu uma leve travadinha aqui. Mas eu queria entender de você, Paladino, como a China hoje parece ter solucionado essa tensão que existia entre o que seria, talvez, aí uma ameaça islamista proveniente dessa região. Como ela conseguiu solucionar esse problema? E se também puder só responder brevemente aí a pergunta do nosso curioso Luiz Parra, ao final. Eu mostro aqui na tela depois também. Tranquilo. Bom, começando então pela segunda pergunta, aquela que você falou sobre a China ter conseguido resolver as tensões. Assim, eu não estive tempo suficiente para dar uma resposta definitiva e acabar com a polêmica sobre Xinjiang, mas eu acho que esse é um tema que ele é tão difícil de você conseguir, de fato, falar uma conclusão, porque assim, vamos pegar o Brasil, né? As pessoas, elas falam, olha, a China está fazendo um processo de apagamento cultural de Xinjiang, a China está apagando a identidade daquelas pessoas, acabando com a liberdade de credo, acabando com a liberdade deles de terem o seu próprio idioma. Isso não é verdade. A própria Constituição da China permite, sim, que, por exemplo, nas escolas das regiões autônomas, aqui, por exemplo, Tibete, Xinjiang, até onde tem outros espaços de minorias, como quando eu fui para Sichuan, eles permitem que as escolas tenham ali o seu próprio idioma, não necessariamente precisa estar em chinês mandarim. Claro, existem algumas aulas de chinês mandarim, algumas coisas oficiais que vão ser feitas em chinês mandarim, mas eles permitem, a população local tá todo dia falando o seu próprio idioma, eles não estão falando ali o chinês. E aí, é tão interessante você ver como começou essa questão de, olha, Xinjiang está passando por um processo de genocídio, um processo de apagamento cultural. Isso começa como uma denúncia da ONU, se eu não me engano, em 2017, 2018, sem qualquer tipo de evidência muito concreta. E se você distorcer números, se você torturar narrativas, você consegue emplacar qualquer coisa que você quiser. Mas qual que é meu ponto aqui? Pega o Brasil. Como o Brasil lida, por exemplo, com a questão indígena? A gente aqui no Brasil, você consegue ver uma presença muito forte da cultura indígena no nosso país? Você vê se os brasileiros respeitam o idioma dos povos indígenas locais daqui? Você vê, por exemplo, os Estados Unidos que acusam a China de fazer um genocídio com o povo uigur. Os Estados Unidos, qual que é o tratamento que os Estados Unidos dão para os muçulmanos? Não só dentro dos Estados Unidos, mas também em outros países muçulmanos.
Os Estados Unidos, eles vão lá, invadem os países dessas pessoas, destroem a casa dessas pessoas, destroem as mesquitas, os hospitais, as universidades dessas pessoas, e agora a China é que está fazendo um processo de apagamento cultural. O que é o tal do processo de apagamento cultural? Pelo menos na opinião de quem está na China, de quem já visitou esse lugar, de quem acompanha a modernização chinesa. É um processo de modernização, um processo de desenvolvimento. Todo processo de modernização e desenvolvimento é acusado de fazer apagamentos locais, culturais, porque é assim que o mundo acontece. Então, se você for ver como que era o mundo por exemplo, um século atrás, como que as populações tinham as suas tradições e como o mundo é hoje, o mundo é muito mais uniforme hoje. Esse é um efeito da globalização. As identidades culturais estão sendo apagadas no mundo inteiro. Isso até era uma crítica, né, do Milton Santos ao processo de globalização. Então a China, que passou por um brutal processo de modernização nos últimos 75 anos, desde a Revolução Comunista, ela, obviamente, está passando por um processo de maior uniformização. Existe um aumento da população Han em Xinjiang, por exemplo. A população de uigures de Xinjiang era mais ou menos 70%, agora é 45%. Mas isso acontece justamente porque essa região passou a ser mais desenvolvida, muitos chineses Han foram para lá também porque agora tem empresas lá, tem uma modernização nas colheitas, tem uma modernização, por exemplo, eu visitei uma empresa gigante de painéis solares, existem mais chineses em praticamente toda a China agora, porque existem estradas, existem ferrovias, existem conexões de aeroportos, a população cresceu. Então, eu vejo como um processo natural de modernização, de urbanização, que, claro, em certa parte vai ter um apagamento cultural, mas isso é o que aconteceu em toda a história da humanidade. A humanidade não é a mesma de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Todos os processos de modernização passam por isso. E aí as pessoas, elas pegam esses dados, elas pegam essas narrativas e colocam na China, olha, vocês estão acabando com essa população. A impressão que eu tive lá não era essa, eu não vi tanta tensão como eu esperava ter visto. É justamente o que eu falei, poxa, que opressão tão grande é essa que as pessoas estão livres para sair ali nas ruas, dançar as músicas delas, enfim, músicas árabes, inclusive, à tarde da noite. Eu esperaria, por exemplo, que tivesse ali um toque de recolher, alguma coisa assim. Não tem. Você pode sair. Inclusive, eles deixavam a gente sair. Não era assim, olha, a gente chegou aqui em Xinjiang, vocês vão ficar confinados no hotel. É tipo, eu conseguia sair, ficar até 3 horas da manhã, 4 horas da manhã na rua. Enfim, então eu não consegui sentir essa tensão, eu não consegui sentir esse processo brutal de que, olha, os chineses estão querendo subjugar essa população. Claro, eu acho que é um tema muito mais complicado, muito mais delicado, mas eu acho que mistura-se muitos conceitos difíceis de serem explicados e faz-se uma taxação muito grande de algo que eu não sei se de fato acontece numa brutalidade que mencionam. Eu acho que é uma discussão muito mais complexa do que isso. A impressão que eu tive era de que, sim, existe uma pacificação maior da situação. Eu conversei com pessoas ali, uigures, né, da etnia uigur. Eles conversaram comigo numa boa, assim, era até engraçada a interação, a gente tentava conversar, assim, eles tentavam me ensinar como que é falar oi em uigur. Enfim, era interessante. E isso fora dos ambientes da viagem que eu fiz, né, era uma coisa que eu tava ali sozinho explorando. Enfim, a impressão que eu tive foi muito mais uma quebra de expectativa. Eu achava que seria muito mais tenso e eu vi um lugar muito mais aberto e muito mais vivo do que eu imaginava, viu? Muito interessante, Paladino, você ter compartilhado essas suas impressões dessa região, como a gente vinha falando, é tão inacessível, né, tão remota, mas que é alvo também de tanta propaganda negativa. Muito importante ter a sua representação lá, trazendo essas informações, essas percepções do local, é isso que importa, né, indo para esses locais justamente que a gente consegue criar um entendimento melhor sobre isso que você vinha dizendo, e eu acho que também isso já reflete um pouco a questão aqui do Luiz Parra, como justamente você, enfim, conciliar esses diversos grupos que compõem, no caso, a nação chinesa, né, sob o manto, não só, né, nacional, mas aí também de toda uma ideologia política, no caso, o comunismo ao estilo chinês, o socialismo à moda chinesa. Guilherme Paladino, bom,
como você disse, né, o tempo é muito curto, a gente gostaria de ter muito mais tempo para discutir essas questões, imagino que teremos aí no futuro próximo. Te agradeço pela participação e passo a bola para você se despedir aqui da nossa audiência. Tá ótimo, gente, foi um prazer estar aqui. Infelizmente é um tempo muito curto mesmo, mas eu gostaria de dizer que eu fiz lá, ali um vlog lá em Xinjiang, né? Ficou quase um mini documentário, mas é mais um vlog mesmo, mais descontraído. E quem quiser ver, tá aqui na TV 247, é só entrar aqui no canal, na aba de vídeos. Ficou com 29 minutos, tá bem, bem legal e dá para vocês verem mais ou menos um pouco disso que eu tava falando, né? Mas é isso, valeu demais, Sobreira, pela oportunidade. Bom programa para você também. Valeu, Paladino. Bom dia aí para você.